Glórias a Deus. Oséias, filho de Ela, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram antes de Israel antes dele. Salmaneser, rei da Síria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria, deixou ele de pagar o tributo anual e pediu ajuda a São, rei do Egito, quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias. Mandou colocá-lo na prisão. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel durante 3 anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei sírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Criou assentamentos israelitas na Síria. Criou assentamentos para eles em Alá, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Ácera, no alto de todo o monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente o Senhor enviou profetas evidentes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e decretos, a todos a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir, foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados. Desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram à ordem do Senhor porque não as imitassem, para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Ácera e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e os expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados.
até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sepharvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria. Em lugar dos israelitas, eles tornaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou para a cidade de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: enviem um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los em todas as cidades onde habitavam. Colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucot, Benot. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Ramote adoravam o deus Acima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartak. E o povo de Sepharvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E, embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor, Deus, deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito, com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês. E não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos, e até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Essa foi a leitura de 2 Reis, capítulo 17.